Bom, vamos recomeçar. Quando o intervalo chegou, então falava do princípio da legalidade. E o principal que eu queria mesmo dizer, eu disse. Então vamos para o próximo já. Princípio da impessoalidade. Falei legalidade. Agora o número 2, impessoalidade. Porque eu vou percorrer o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Impessoalidade. Vamos até anotar uma primeira ideia. Impessoalidade. Anotem aí. Os princípios da isonomia e da igualdade no âmbito do direito administrativo funcionam como sinônimos. No âmbito do direito administrativo funcionam como sinônimos. Muito embora estejam todos. No artigo 3º da Lei 8666 de 93. Muito embora estejam todos no artigo 3º da Lei 8666 de 93, ponto. Explico, quer dizer, realmente acontece isso, né? Se a gente pega a Lei de Licitações, 8666, o artigo 3º, que na aula passada eu disse, olha, esse artigo tornou-se importante, tem dados novos nele, né? É preciso conhecer o artigo 3º da 8666. E ele lista princípios genéricos e específicos que orientam o processo licitatório. E lá tem legalidade, impessoalidade, igualdade, isonomia. Olha, a rigor, para a compreensão do direito administrativo, são sinônimos. Impessoalidade, igualdade, isonomia. Vários institutos do direito administrativo trabalham com essa lógica desse tratamento impessoal, com igualdade, com isonomia. Porque se eu penso o Instituto da Licitação ou Instituto do Concurso Público, eles têm relação direta com essa ideia, impessoalidade, igualdade e isonomia. Tanto que a lei de licitação, tanto que a Constituição Federal, quando fala do tema licitações, diz o quê? O objeto, o escopo do processo licitatório é tratar todos os concorrentes com igualdade, buscando para o poder público a proposta mais vantajosa. Essa é a base do agir administrativo. Só que os princípios administrativos não são absolutos, são relativos. Então a impessoalidade é uma ideia geral, mas ela tem exceções. Vamos anotar uma frase para trazer algo que não é tão simples, a partir de uma ideia básica. Podem colocar aí. A Constituição Federal, no artigo 37, inciso 21, 37, inciso 21, determina que o objeto de uma licitação, é tratar os concorrentes com igualdade. Tratar os concorrentes com igualdade buscando a proposta mais vantajosa. Vamos ver onde eu vou chegar. Tratar os concorrentes com igualdade, buscando a proposta mais vantajosa. A ideia da igualdade, da isonomia, da impessoalidade. Ponto. Outra informação. Todavia, buscar para o poder público a proposta mais vantajosa. Ponto. Todavia,
A Constituição Federal, no artigo 170, inciso 9º, no 170, inciso 9º, e no 179, no 170, inciso 9º, e no 179, aí é o artigo, e no artigo 179, como é que eu disse? Prevê, isso? Não falei nada, então falo agora, prevê, tratamento diferenciado, para microempresas e empresas de pequeno porte. Prevê tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte. O que aparece, já vou explicar. O que aparece na Lei Complementar 123 para microempresas e empresas de pequeno porte. O que aparece na Lei Complementar 123/2006, artigos 42 ao 49. Vou explicar. Lei Complementar 123 de 2006, artigos 42 até o 49. Então, a ideia básica é essa. O direito administrativo, né? Todas as ações, Lei Complementar 123, o ano é 2006, artigos 42 ao 49. A ideia básica é essa. Toda ação administrativa depende de uma lei, legalidade. E as pessoas devem ser tratadas, no olhar da administração, em tese da mesma maneira. Igualdade, isonomia e impessoalidade. O processo licitatório, assim como o concurso público, o processo licitatório, diz a Constituição, busca exatamente isso. Tratar os concorrentes com igualdade, buscar a proposta mais vantajosa. Mas a própria Constituição Federal sabe que, na lógica de uma luta pela concretização de uma noção de igualdade material, eu não posso tratar exatamente todos da mesma maneira. Então, a Constituição diz tratar a todos com igualdade. Só que a mesma Constituição, em outros lugares, diz, bom, mas se possível, criar condições para um tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte. Que elas, então, sejam tratadas desigualmente na relação com outros teóricos iguais que têm interesse de contratar com a administração. O 170, inciso 9º da Constituição Federal, diz isso. O 179 da Constituição Federal diz isso. Claro que tudo isso, sob certo aspecto, vai em detrimento ao princípio da livre iniciativa. Mas o caput do 170 da Constituição Federal diz: no Brasil respeitamos o trabalho humano e a livre iniciativa. E como resultado dessa tensão dialética é preciso realizar justiça social. E o próprio inciso 9º, então, do 170 vai dizer, olha, cogito desse tratamento diferenciado. O 179, que se faça a lei criando esse tratamento diferenciado. E aí eu tenho a lei revelando que tratar todos os concorrentes com igualdade, mais ou menos. O que, sob certo aspecto, revela que essa ideia de impessoalidade, ela também não é algo que esteja assim afastado de uma tentativa de realizar, de diminuir a desigualdade. Até porque, acho que isso já apareceu na aula passada, respeitar o trabalho humano, respeitar a livre iniciativa, mesmo que eu possa, em relação à livre iniciativa, impor restrições. Isso é um objetivo ou um fundamento da República Federativa do Brasil. Respeitar o trabalho humano e a livre iniciativa, o caput do 170 da Constituição Federal. Está no caput do 170 e é artigo 1º, fundamento da República Federativa do Brasil. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, respeitar os valores do trabalho e da livre iniciativa, além do pluralismo político. O caput do 170 está lá no artigo 1º da Constituição Federal. É um dos fundamentos da República Federativa do Brasil o respeito à livre iniciativa. Tudo bem, mas 219, aula passada, o mercado interno é patrimônio nacional.
170, inciso 9 e 179. E as microempresas e empresas de pequeno porte, em nome de uma igualdade material, pedem um tratamento diferenciado. Lei Complementar 123 de 2006. Elas entram no processo licitatório com uma carga menor de documentos para se habilitar. E se elas fazem uma proposta que é derrotada por pouco numa primeira análise, em relação a uma empresa que não preenche essas características, eu vou considerar empate e vou permitir renovação de proposta. Claro que, infelizmente, existe o ser humano, né? E aí o ser humano, que tem uma empresa que não preenche essas características, cria uma microempresa ou empresa de pequeno porte para poder participar da licitação com a proteção dessas vantagens. A ideia é a seguinte: sim, a ação administrativa tem impessoalidade, mas essa impessoalidade tem exceções que nascem da própria Constituição e estão respaldadas na lei. Concurso público é impessoalidade. Escolher alguém para cargo de confiança não é, mas a Constituição diz que existe essa possibilidade. Realizar o processo licitatório, tratar todos com igualdade, impessoalidade. Mas, inegavelmente, a Constituição Federal abre espaço para que a legislação quebre essa lógica da impessoalidade. Vamos anotar uma outra informação sobre isso. A propósito, a Lei 8666 de 93, a Lei 8666 de 93, no artigo 24, ao tratar das hipóteses, o artigo 24, ao tratar das hipóteses de dispensa de licitação, e o artigo 25, ao permitir a contratação direta por inexigibilidade, e o artigo 25, no artigo 25, ao permitir a contratação direta por inexigibilidade, também relativiza a noção de impessoalidade, ponto. Também relativiza a noção de impessoalidade, ponto. Ponto. Porque, realmente, regra geral, licitar. Tratar os concorrentes com igualdade, isonomia, impessoalidade, buscar para o poder público a proposta mais vantajosa. Porém, às vezes eu posso não licitar, artigo 24, e contratar diretamente alguém. Bom, essa escolha, ela quebra a impessoalidade. E eu posso não licitar e contratar diretamente alguém pelo 25. No 24, sim, uma escolha. No 25, hipótese em que é impossível licitar. Nem tanto, porque eu posso contratar um escritório de advocacia, claro que isso é sempre um pouco polêmico, mas o artigo 25, inciso 2º da 8666, me permite, pela singularidade do objeto, pela especialidade do contratado, fazer contratação de inexigibilidade, por inexigibilidade, de um escritório de advocacia. Aqui não tem impessoalidade, é superpessoalidade. Claro, em que situações poderá o município contratar um escritório de advocacia? São raras, porque eu tenho a procuradoria, ponto número 1. Então essa contratação não pode fazer algo que seja ordinário às tarefas da procuradoria. Essa singularidade de objeto e o nível de especialidade do contratado. Bom, mas o que é esse nível de especialidade se muitos escritórios de advocacia têm pessoas com doutorado? Bom, aí o próprio Supremo Tribunal Federal diz, olha, se o vínculo de confiança está construído por um histórico de trabalhos anteriores, pode ser um dado suficiente. Olha, só faltou o Supremo falar em amizade. Mas o fato é que a inexigibilidade se constrói muitas vezes
pelo 25, inciso 2º. E aí não tem impessoalidade. Claro, nada a ver com 25, inciso 1º. Se só um tem, só um faz, só um vende, licitar é impossível. 25, inciso 1º. Agora, singularidade de objeto, alto nível de especialização do contratado. 25, inciso 2º. Eu mirei em alguém e contratei. A ideia de impessoalidade pauta a ação administrativa, mas ela não está presente em todos os atos, porque a Constituição e a lei prevê hipóteses de pessoalidade, de escolha decidida por uma vontade do administrador. Tá? Então eu tenho que saber que nem tudo é impessoalidade. Vamos anotar uma pergunta que no concurso é difícil, aqui na aula ela é fácil pelo contexto em que está inserida. A pergunta é a seguinte: qual princípio administrativo vou usar as palavras de prova anterior, é precipuamente atingido, quer dizer, principalmente, majoritariamente, qual princípio é precipuamente atingido quando ocorre o desvio de finalidade na ação administrativa? Quando ocorre o desvio de finalidade na ação administrativa. A ideia é a seguinte: toda ação administrativa está baseada na lei, tem que realizar o interesse público. Quando a ação administrativa desvia do interesse público para atender o interesse não público, qual princípio administrativo é diretamente atingido? Quando as provas perguntam isso, para evitar confusão, nem colocam legalidade nas alternativas, porque é claro que o desvio de finalidade é, em tese, uma ilegalidade. Estaria atingindo o princípio da legalidade. Não colocam para não dar confusão, mas tem um princípio que é considerado, mais do que todos, atingido quando há desvio de finalidade. E a resposta, claro, é o da impessoalidade. Por quê? Ora, repito, todo ato administrativo depende de uma lei anterior, seu papel realizar o interesse público. Se ele desvia do interesse público, ele alcançou um interesse não público. Ele realizou um interesse individual, particular, pessoal. Então o agir administrativo não foi impessoal. O desvio de finalidade na ação administrativa atinge diretamente o princípio da impessoalidade. Tá? Essa não é uma sinapse tão natural. Se a gente é pego assim de surpresa. Pô, se é desvio de finalidade é ilegal. Não, mas não tem legalidade. Bom, é imoral, é um absurdo, é tudo. Quebra a impessoalidade. Não é tão natural. Desviou do interesse público porque alcançou um interesse não público. Então alcançou um interesse individual, um interesse pessoal. Então o agir administrativo não foi impessoal. Tá? Porque pergunto a vocês, qual princípio administrativo está diretamente ligado à eficácia dos atos administrativos? Qual princípio administrativo está diretamente ligado à eficácia dos atos administrativos, pensando em legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência? Tá? Responder eficiência é terrível. Tá? Então, assim, eu pensei que era eficiência. É grave. É grave. Tá? Poderia não saber a resposta, dizer eficiência é grave. Tá? Mas não sei, vai ver que não é eficiência porque ia ser muito fácil. Bom, já é um avanço. É melhor do que simplesmente dizer eficiência. É o que nós vamos ver em instantes, que é o princípio da publicidade. Só com a devida publicidade os atos administrativos adquirem eficácia. Publicidade tem relação com eficácia e transparência. Tá? Mas deixa eu só pensar se da impessoalidade falei tudo. Falei. Aliás, e o próximo não é publicidade. Vamos ver agora aí o princípio da moralidade. 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 Bom, o princípio da moralidade, eu vou falar um pouquinho dele,
ele causa sempre um certo estranhamento, porque ele soa abstrato. E não tem problema soar assim, porque é assim mesmo. Se eu fosse ainda verticalizar mais a reflexão, olha, a rigor ele nem deveria estar ali. É um erro estar ali. No fundo, não há grande significado em estar ali. Se eu percorrer todos os livros querendo saber, bom, exatamente o que ele quer dizer, eles vão dizer, olha, é o agir correto do administrador, é a moral administrativa, mas ele fica meio perdido. Então, uma forma de explicá-lo é usando, bom, situações em que concretamente ele foi abordado. Então, eu vou explicar ele para vocês, depois a gente anota, vamos fazer diferente. Tá? Porque aqui, o princípio da moralidade, e na prática, falando jurisprudência, ele é aplicado como uma espécie de extensão da legalidade. A legalidade não chegou até ali, então o judiciário olha para a legalidade e diz, olha, a legalidade não está interpretando a vontade das pessoas. Se perguntasse para as pessoas, elas queriam que a lei dissesse muito mais do que está dizendo. Então o negócio é o seguinte, nós estamos lendo a Constituição, interpretamos dessa maneira e agora é isso que vale. Exemplo simples. Estatuto do Servidor Público Federal, Lei 8.112 de 90, mas pode ser o da 10.098, a lei estadual, é a mesma coisa. A Lei 8.112 de 90, o Estatuto do Servidor Público Federal, lá no artigo 117, diz assim, é proibido nomear para cargo de confiança, cônjuge ou parente até o 2º grau. É proibido. Cônjuge ou parente até o 2º grau. A lei que condiciona a ação do administrador, que no exercício do seu poder discricionário pode ou não nomear CCs, a lei impõe a ele um limite que não tem dúvida. O trabalho ali, poder executivo, legislativo, lei clara. Não há dúvida sobre o que está escrito lá. Não posso manter sob minha chefia imediata, nomear para cargo de confiança, cônjuge ou parente até o 2º grau, ponto. E não vou entrar nesse detalhamento aqui, mas, bom, para uma área do direito, que não é exatamente o direito administrativo, não há dúvida sobre, afinal de contas, quem é o cônjuge ou parente até o 2º grau. É uma questão matematizada, não há dúvida. Aí o Supremo é perguntado sobre isso. Puxa, mas há tantos sobrinhos por aí. E essa lei não proíbe o nepotismo cruzado, porque ela diz que eu não posso ter sob a minha chefia imediata, em cargo de confiança, cônjuge ou parente até o 2º grau. Mas então o da sala do lado pega o meu e eu pego o da sala do lado e depois no dia a dia até a gente se destroca. Então a lei foi clara em não impedir o cruzado e dizer cônjuge ou parente até o 2º grau. Bom, o Supremo é provocado em relação ao assunto. E provocado ele diz, pois é, lendo a Constituição, concluímos, intuímos que a lei diz bem menos do que a sociedade gostaria. A sociedade está achando essa lei fraca, que diz assim, olha, não pode ter sob sua chefia imediata, encargo ou função de confiança, cônjuge ou parente até o 2º grau, ponto. E o nepotismo cruzado? E o 3º grau, que às vezes é muito perto? Diz o Supremo, olha, as pessoas querem mais. Logo, nós, Supremo, concluímos. Vícios e virtudes dele poder fazer isso por súmula vinculante. Concluímos que o espírito da Constituição diz que essa regra, 1, deve proibir o nepotismo cruzado. 2, não pode, pelo menos até o 3º grau. E assim, então, produzimos uma súmula, ela tem efeito vinculante e vincula, então, as autoridades que, mesmo que o Estatuto diga 2º, vale 3º, não fale de nepotismo cruzado, bom, tenho que entender que tem essa regra. Mas, vem cá, aquela atividade regular, o Executivo apresenta o projeto de lei, passa pelo o Legislativo aprova e tem a lei. A legalidade diz isso. A legalidade diz isso, mas eu tenho que engordar o que posso compreender como regra. Eu tenho que engordar a partir da moralidade, porque o Supremo entende, e nesse caso até não está enganado, algumas injustiças, né? Mas mais injusto era o jeito de antes,
puxa, mas eu não tenho nada a ver com aquele cara e agora está me acontecendo isso. É triste. Só que quando não tinha essa súmula vinculante, o número de situações que burlavam essa regra mínima, o número de situações era imenso. Era até bonito dizer, olha que legal, minhas 2 filhas aqui trabalham comigo. Era bonito, que família unida, que coisa... Pô, esse cara é um cara correto, vê que até os filhos gostam dele, até trabalham com ele. Isso era bonito, anos 80. Olha, esse aqui é um grande desembargador, como é que é o seu gabinete? Pô, que a gente vai lá, tuas filhas estão lá. Era normal, agora há um constrangimento em relação a isso. Não dá para negar que o princípio da moralidade, nesse aspecto, permitiu um uso interessante e expandiu-se a legalidade a partir de uma provocação. Claro que isso é muito perigoso, porque o judiciário usa súmulas vinculantes para, como é o caso, produzir leis que o legislativo não quis fazer. E nem sempre isso quer dizer algo positivo. Porque também, sinceramente, o Supremo tem 0 votos, 0 votos. Na medida em que há um processo de judicialização das políticas públicas, é preocupante o judiciário pautar essa discussão, impondo a compra de medicamentos que não fazem parte de uma lista técnica que foi construída, inclusive contemplando limitações orçamentárias existentes. Quando a Defensoria Pública, o Ministério Público e o Judiciário, somados, geram decisões judiciais que impõem ao município gastar mais com ordem judicial do que com a farmácia básica, tem um problema aí. Porque aí a política de saúde se perdeu. Não tem mais critério. E é justamente o que acontece hoje. Pega Canoas. O que Canoas gasta com farmácia básica? Que é uma política que existe, um tipo de medicamento e um público que é atendido. X. Ordens judiciais. X mais 4. Então, o fura-fila da ordem judicial, né, que a história específica pode comover, enquanto política pública gera um desequilíbrio impressionante. E isso que eu nem vou entrar ainda aqui na questão do espaço que existe para o uso do dinheiro público para interesse privado. Né? Porque aí o falso doente, com o falso atestado, procura o defensor público que torna tudo, que esquenta o atestado, propondo a ação judicial que cai num juiz que dá a ordem, porque afinal de contas se roubam tanto, né? Porque vamos aqui discutir esse medicamento. E aí o defensor público esquenta um atestado falso, que aí com ordem judicial cai na mão de alguém lá no governo que disse o seguinte, olha, eu pago na hora, eu só preciso que tu arrume uma ordem judicial para eu comprar lá daquela farmácia. E olha, o número de casos em que isso acontece é maior do que pode imaginar. Se o Ministério Público, se a Defensoria Pública e se o Judiciário querem entrar nessa discussão de rubrica de orçamento, tem que entender de orçamento, 2, tem que se comprometer com esses casos de medicamento e tem que ouvir a pessoa. E tem que saber, inclusive, de onde vem aquele atestado. Tá? Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque a questão da moralidade, ela está muito ligada a um poder que o judiciário passou a adquirir e que é típico de Estado, de país que tem Constituição analítica. Um modelo que, no caso brasileiro, não posso criticar, nem imagino sendo outro. Só que todo país que adota a Constituição analítica, ele naturalmente deprime o espaço da luta política e amplia o espaço da luta jurídica, porque se os direitos estão lá, então é um caminho natural judicializá-los. E na medida em que eu judicializo, eu trago o Poder Judiciário para ser o protagonista. E cada vez mais o Judiciário invade o espaço do Executivo de definição das políticas prioritárias e invade o espaço do Legislativo produzindo súmulas com efeito vinculante. E esse é um caso que é um caso feliz, que o Supremo agiu corretamente. Mas o Judiciário,
e o Supremo, no aspecto macro, tem errado bastante nessas questões que envolvem políticas públicas, concretização de políticas públicas. E nós inevitavelmente vamos ter que falar disso, teoria da reserva do possível versus princípio do não retrocesso, quando discutirmos os limites do poder discricionário, quando discutirmos responsabilidade do Estado. Tá? Então esse é um assunto que inevitavelmente vai aparecer, porque isso é direito constitucional, é direito administrativo, é tudo, né? Entra em todas as áreas isso aí. Bom, vamos então anotar o seguinte sobre o princípio da moralidade, porque não anotamos nada ainda, né? Então podemos anotar assim. O STF, na súmula vinculante número 13, ao impedir o nepotismo cruzado, e ampliar a proibição, em relação à nomeação de parentes, para cargos de terceiro grau, em relação à proibição de parentes para cargos nomeação de parentes para cargos até o terceiro grau, foi assim que eu acho que tinha dito, até o terceiro grau, buscou ampliar a regra prevista nos estatutos. Ponto. A Lei 8.112 de 90, mas todos os estatutos diziam a mesma coisa. Vou usar o Estatuto Federal. A Lei 8.112 de 90, no artigo 117. Inciso 8º. Passou a ter um objeto maior. Como decorrência da aplicação do princípio da moralidade, ponto. Como decorrência da aplicação do princípio da moralidade, ponto. Ponto, quer dizer, porque a legalidade, estou explicando agora, quer dizer, a legalidade, o sistema pensado, separação de poderes, é um caso de competência executiva, ele apresentou o projeto de lei, passou pelo legislativo, aprovar uma lei, a lei diz isso, não pode cônjuge ou parente até o segundo grau. Aí o Supremo diz, não, eu tenho que ir mais longe. Eu leio a Constituição e interpreto a necessidade de que essa regra seja, entre aspas, pior, ou mais rigorosa em relação à entrada de parentes no serviço público. Então, somando legalidade, que proíbe até o segundo grau, e não fala em nepotismo cruzado, com moralidade, já que essa incidência tem efeito vinculante pela súmula número 13, e em função disso, a regra que vale agora é essa. Não pode o nepotismo cruzado, não pode parente até o terceiro grau. Agora, a súmula, lida muitas vezes, gera um número enorme de dúvidas sobre exatamente quais são os limites para a sua interpretação. E uma questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal, que até posso perguntar para vocês. Assumo como governador eleito e convido para secretário da Fazenda o meu irmão. Considerando a proibição da súmula, que entre outras coisas diz não pode cônjuge ou parente até o terceiro grau, nessa relação de chefia imediata.
Poderia eu, lendo a súmula vinculante número 13, 1000 vezes, sendo o governador, nomear o meu irmão para secretário da Fazenda? Porque um governador fez algo parecido. Por ter feito isso, ele, em tese, descumpriu a súmula vinculante número 13. Como ela é uma súmula vinculante, caberia, como fizeram, uma reclamação ao STF para assegurar a autoridade da decisão do STF. Qual é a autoridade de sua decisão? Não pode. Não pode. Então, o Supremo, olha só, aconteceu isso aqui, estou lendo a tua súmula, isso aqui não pode, então não pode. E daí, Supremo? Aí o Supremo, acho que o último concurso da AGU ou o penúltimo perguntavam isso. Aí o Supremo disse o seguinte: bom, estou lendo a minha própria súmula e estou refletindo sobre o caso concreto. Concluo o seguinte: um certo nível de cargo de confiança, leia-se, eu tenho governador e seus secretários. Um certo nível de cargo de confiança é ocupado por agentes políticos que têm, enfim, relevância na estrutura partidária, seja no município, seja no estado, seja no âmbito federal. Então tem uma espécie de estamento de agentes políticos que não estão contemplados por essa regra. Se o prefeito quiser ter o seu irmão como motorista, num cargo de confiança, de assessoramento, que já até nem poderia, mas acontece, tá? Isso não seria possível. Agora, para ser o secretário de Educação, pode. Oi? E tem em alguns lugares, tem em muitos lugares, certamente. Tá? Tem em vários municípios, tem em alguns estados. Não aplica súmula, Aí a questão, aplica a súmula ou não aplica a súmula? Aí não tenho como enganar vocês. Qual é o fundamento disso? Bom, lendo a súmula, não pode. Aí as pessoas perguntaram para o Supremo: olha, tem um caso que pela tua súmula não pode. Isso pode? Aí o Supremo: olha, eu estou relendo a minha súmula e concluo que esse caso, esse pode. Aí podemos comprar ou não, porque eu não quero convencê-los de uma coisa que é assim, frágil. Há sentido ou não em que o governador possa escolher seu irmão para secretário da Fazenda, porque se escolher o seu irmão, pouca coisa o irmão não é. Certamente ele tem uma trajetória política, é um cargo relevante, não escolheria qualquer um. Bom, mas é que eu penso um município pequeno, então está ali o prefeito, aí tem a esposa, tem o irmão, tem... Mas a questão toda é a seguinte: temas envolvendo a súmula vinculante 13, perigo. Até, vida prática. Eu estou lá num pequeno município e minha condição, ocupando um cargo de confiança, contraria a súmula vinculante número 13. E agora? E daí? Claro, se eu estou aqui nas Torres Gêmeas do Ministério Público Estadual, difícil que isso não vaze para alguém, né? Já mandaram correspondência dizendo: olha, te apresenta, se tu tem que sair. Ah, mas será que eu vou ter que sair mesmo? Bom, vamos ver se isso muda, não muda, levou um tempo, pum, saíram. Não teve como segurar. Mas se eu estou lá em Livramento, se ninguém me achou, se ninguém contou para o Ministério Público, não saiu no jornal, não saiu na rádio, eu estou lá vivendo, fiquei. Então, o número de pessoas que continuam ocupando cargos de confiança em detrimento do que diz a súmula é enorme. Claro, conseguir isso no TJ, aí difícil. Mas tentaram. E demorou para ajustar isso aí. Tá? Teve que vazar a lista na internet, mostrando os cruzamentos, inclusive. Aí deu um constrangimento geral, chegou uma hora... Ah, mas eu era um desses, me ofendi. Não te ofende. Tem que compreender o contexto. Infelizmente, assim, havia um abuso quando não tinha essa regra. E os limites da lei eram limites realmente muito próximos, que permitia, por exemplo, esses cruzamentos. Então a súmula foi importante. Ela transformou nos lugares conhecidos. Agora, claro que espalhado nos municípios. Vamos ver uma situação prática. O prefeito procura vocês e diz assim: olha, eu quero nomear
para um cargo de confiança, não desses que pode, que aí é barbada, já falei aqui, secretário da Educação, quero nomear meu irmão secretário da Educação. Ah, isso pode. Não, é barbada, é outra situação. Quero nomear para um cargo que não pode, que é assessor nível 3, adjunto do adjunto do adjunto, lá embaixo. Não pode. Mas, vivendo a experiência prática, vocês vão dizer, olha, pode até que alguém descubra. Porque, na verdade, ocorreu o trabalho do agente. Vamos imaginar, pelo menos, que ele vai trabalhar, senão também, aí é demais, né? Ocorreu o trabalho, tem que ter o pagamento. Então, o que que sobra de grave aí? O que que sobra de grave e para quem? Talvez a autoridade que aceitou, então, uma ordem ilegal que mereceria ela, então, um PAD. Mas um PAD entre lá, né, dentro do governo, vai chegar em que lugar esse PAD? Então, assim, vida real. Porque não vai acontecer assim, nomeou o CC que não pode, e aí o Supremo vai telefonar de lá e dizer assim, tira o cara. Impossível. Tá? E se alguém perguntar, olha, mas eu acho que não pode. Não, pode sim, lê a súmula lá, esse caso pode. A pessoa já, isso aí é difícil, a pessoa já não vai ler a súmula. E aí a vida segue. Tá? Veja, eu não estou aqui dizendo para fazer isso. Eu estou dizendo como é a vida real. Vida real, nomeia. Se der problema, exonera. Trabalhou, recebeu, terminou. Professor? Diga. No caso de secretário, pode ou é que foi permitido no caso concreto? Né, que é agente político? Sim, veja a pergunta dela. Tá. É que a súmula, leio a súmula. O secretário da Fazenda, meu irmão governador, leio a súmula. Não pode. Aí alguém disse, olha, quer saber? Pode. Nomeou e pagou para ver. Aí, claro, pô, secretário da Fazenda, secretário da Educação, isso aí não tem como ficar escondido. Tá? Aí, reclamação ao Supremo. O Supremo, na medida em que se manifesta numa reclamação e diz, esse caso pode, e conceitua porque ele diz, olha, agente político, pelo patamar que ocupa, esse patamar, não chegou a dizer, tá, mas isso é um dirigente de autarquia. Não deixou claro, mas aí a vida interpretou que também pode. Então, essa posição do Supremo, ela serve, ela naturalmente tem esse efeito erga omnes, porque toda vez que alguém, toda reclamação que chegar lá, será o Supremo obrigado a dizer, pois é, essa exceção eu já abri. Então, claro que essa reclamação, em tese, ela é inter partes, mas ela objetivamente torna-se erga omnes. E se eu transfiro para o concurso, um concurso lá do AGU não perguntou, no estado do Paraná pode ou não pode? Não, e agora, pode ou não pode? O Supremo está dizendo que, perguntado em reclamação sobre isso, ele vai dizer que pode. Ele vai dizer que entende que sim. E essas questões terminológicas, elas não são simples, porque eu pergunto, um CC, o mais simples que pensarem, lá o que ganha 500 pila, esse CC aí, da rua, nomeado, CC, R$500. Pergunto, ele é um servidor estatutário, sim ou não? Tá? Vamos pensar, mas eu não conheço os estatutos de cada município. Não, pelo amor de Deus, essa pergunta é universal. Tá? Pode ser assim, 8.112, pode ser 10.098. O CC, ele é um estatutário, sim ou não? Sim, ele é regido, o estatuto trata dos que têm cargo efetivo e dos que têm cargo de confiança. Então ele é um servidor estatutário. Pô, mas ele é, ao ser estatutário, naquela classificação dos agentes públicos, tem os agentes públicos, o nome genérico, agentes públicos. Aí tem os agentes políticos, tem os servidores públicos estatutários, o CC está ali dentro. Tem os servidores públicos seletistas, os empregados públicos, contratos emergenciais, particulares em regime de colaboração, também chamados de agentes honoríficos ou delegados. Ora, então o CC, ele é um servidor público estatutário. Mas disse o Supremo, sim, mas eu estou falando, o Supremo dizendo, eu estou falando do CCzão, do CC dos grandes lá, que aí ele, muito embora um estatutário, eu digo mais que ele é agente político do que um estatutário. E na condição de agente político,
ele então fica fora dessa regra. O ministro da Saúde, ele é um CC. Ele é um servidor estatutário 8.112 de 90 para muitas coisas que envolvem a vida dele. Exemplo, férias. Ele é um estatutário. Agora, claro, ele não pode ter direito à licença para tratamento de interesse particular, porque licença para tratamento de interesse particular, 91 da 8.112, tem que ter cargo efetivo e ter cumprido o estágio probatório. Mas ele é regido pelo 8.112, ele é um estatutário, mas pelo cargo que ocupa, ele entra numa outra classificação e fica fora dessa regra. Há coerência nisso? Bom, meu sentimento, não, eu acho gravíssimo. Eu me importo menos que o irmão do governador esteja lá perdido num CC pequenininho do que ele ser o secretário. Porque no Estado eu até imagino a fiscalização. Agora eu queria ver um governo municipal, o prefeito, 4 secretários, os 4 são parentes. É arriscado. Claro, o dia que acontecer isso, judicializada essa situação, aí vão pela razoabilidade dizer, ah, mas todos não. E aí começam as exceções, tá? Eu digo isso mais pelo seguinte, a leitura repetida da súmula vinculante número 13 não vai trazer para vocês todas as respostas, porque na verdade essas respostas elas não existem. A leitura agressiva da súmula vinculante número 13 vai determinar o seguinte, olha, nada pode, e tem leituras menos agressivas, e a vida acontecendo. Quando alguém é flagrado, e isso é judicializado, ou o Ministério Público manda lá um ofício, aí é uma avaliação do caso, já te dou a palavra, de novo a questão do caso concreto. O prefeito recebe um ofício do Ministério Público pedindo informações sobre o CC fulano de tal e os vínculos de parentesco que ele tem com as pessoas que estão lá dentro. Aí uma leitura agressiva diz, opa, a súmula vinculante número 13 não pode. Então já derruba o cara, já exonera e pronto. Não, calma. Responde para o Ministério Público, trazendo os dados verdadeiros e fundamentando, se for possível, de que ele não está em conflito com a legislação. Aí vamos esperar lá, meses depois, o que vai dizer o Ministério Público. Talvez ele diga, olha, não é esse o nosso entendimento, então nós lhe damos um prazo para essa exoneração sob pena de ação civil pública de probidade. Ah, tá, entendi, tirei. Aí também não precisa ficar esticando mais essa corda aí. Mas aí já deu 4 meses, né, de possibilidade de continuar. Diga. A minha dúvida é a seguinte, sabendo que o administrador nomeou o cara que é parente dele, sabendo que não pode, não dá para cobrar do cara, mandar devolver o dinheiro que ele recebeu do salário? Pergunta que o colega fez. Bom, eu sei então que o prefeito nomeou colidindo com a súmula vinculante número 13. Será que eu não posso pedir esse ressarcimento? Olha, eu posso pedir, mas eu não vou receber. Porque se teve trabalho e teve pagamento, qual foi exatamente o dano ao erário? O problema não foi o dano ao erário. O problema, na verdade, é a moralidade, é o desvio de finalidade. Tá? Diga. Você tem que entra uma ação pedindo uma indenização pelo serviço que ele prestou. Agora, o salário em si eu acho que é indevido e ele tem que devolver. Claro, bom, tudo bem, é uma tese a ser sustentada. Bom, o CC que se rale, que ele não receba e que judicialize essa situação. É uma visão, claro, crítica, muitas vezes até vai ser a justa, mas aí são aquelas cautelas que vêm, inclusive lá do direito do trabalho, influenciando o administrativo. É um trabalhador, se ele cumpriu o horário, se ele esteve lá, então ele tem que receber até que alguém prove o contrário. Então esse não pagamento existindo o trabalho não é algo que... Agora, claro, não trabalhou, não sei o quê, aí é outra situação. Tá? Mas se ele trabalhou, o foco não é o dano ao erário. Não é nem o enriquecimento ilícito. Ou seja, fica bem pequenininho o que de errado aí aconteceu. De novo, eu não quero induzi-los a isso, mas é a questão de compreender um pouco da realidade. Porque vocês são perguntados lá, procuradores do município, assessores, esse cara aqui pode ou não pode? Aí a leitura da súmula, ela não precisa ser uma leitura agressiva, ela pode ser uma leitura dizendo, olha, esse caso seria uma demasia mandar embora.
e não tem clareza. Então constrói um fundamento dizendo que sim, e se um dia for perguntado, mostra o parecer. Se insistem dizendo, não, esse teu parecer nada a ver. Ah, tá, exonera o cara, mas aí já deu 8 meses. Tá? Essa gestão aí não pode ser. Daqui a pouco vocês são contratados para trabalhar nesses escritórios que fazem assessoria para município. E aí na terceira pergunta dessas que vocês disserem não pode, vocês é que não pode, vocês é que vão sair. Tá? Então tem que ter experiência nisso aí. Bom, então vamos adiante. O princípio da moralidade. Bom, depois de falar muitas coisas imorais aqui, eu expliquei o princípio da moralidade. É que a base desse princípio, essa base, ela é frágil. Ela é o que diz o povo. Olha, a lei pode até não dizer nada, mas nós, sociedade, reprovamos a conduta. A base é essa. A lei não proíbe, mas a sociedade reprova a conduta. Só que tá, a sociedade reprova a conduta, escreve isso aí agora. A questão das algemas, do uso das algemas, súmula vinculante. Aí depende do olhar de cada um. Eu tinha mesmo a sensação, mesmo não trabalhando na área, de que havia um exagero. Mas a súmula das algemas, ela só surge quando prendem alguém dos grandes. Aí esse aí gerou a súmula das algemas, porque até então não tinha. Tá? Então, o Supremo naquele caso ali, talvez tenha decidido corretamente. O fato gerador é que é condenável. Tá? Bom, mas vamos para o próximo. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade agora. Não sei. Eu tinha aqui anotado, mas não. Ah, obrigado. O número da reclamação, 6650. Se eu não me engano, envolvia o estado do Paraná. Né? 6650. Tu tens a data dela aí, o ano? Na verdade, agravo regimental, medida cautelar na reclamação 6650. 16 de 10 de 2008. 2008. Tá. Bom. Vê que é cada vez mais difícil ser professor. Eu ainda sou do tempo que a gente comprava o livro de 98. Janeiro, fevereiro, comprava o livro de 98. E aí tu dava tranquilamente o ano inteiro aula com aquele livro comprado no início de 98. Agora não. Agora muda no meio da semana. Tá? Então, assim, aumentou o estresse. Então, aqui, quase todos os professores aqui, todo mundo fazendo terapia. Tá? Todo mundo aqui. Uns com medicamento, outros menos. Uns não precisando e tomando. Uns precisando e não tomando. Tudo isso aí vocês vão notar. Olha, fazia tempo que eu não vi o Pedro, fazia tempo. Ele tá sensacional. Eu até perguntei, olha, tu trocou. Não, aí que tá. Aí que tá. Achei belíssimo que ele me disse, não, troquei a terapia e é um desses que não dá medicamento. Melhorou. Melhorou. Porque eu disse, olha, às vezes eu estava muito alegre, outras vezes muito triste, e nesses teus dois extremos, chatérrimo. E agora ele tá tá sensacional. Engordou. Isso tem que ser dito. Tem que ser dito. Tá? Eu só não disse porque senão ele volta para tudo aquilo lá de novo. Né? Não, mas ele tá sensacional. Sensacional. Tá? Eu, certa vez, num curso no interior, assim, agora com esse desenvolvimento das aulas filmadas, a gente tem, graças a Deus, a possibilidade de não ir ao interior. Vou ser sincero aqui, é terrível. Tá? Então, uma vez nós fomos para um curso, um hotel bonito. Eu não vou dizer o nome da cidade, porque alguém vai dizer, é a minha. Tá? Não vou dizer. Mas, assim, é uma cidade que tem um hotel que não é proporcional à cidade, porque o hotel é maior que a cidade. É um hotel estranhíssimo. É lavagem de dinheiro esse hotel. Tá? Porque ele é muito maior que a cidade. Tá? Podem ser várias, né? E aí a gente dava aula, tá? Porque tu vinha cidade, caía no hotel. Aí tu tá na cidade. Só que aí ia para esse, acho, segundo ou terceiro andar do hotel para dar aula, olhava pro lado, aí tu realmente tava no meio do mato mesmo, que era um rebosteio, um monte de vaca andando e tal, tu tava realmente no interior. E eu não entendo como comentário preconceituoso, vocês vão entender assim o cenário.
E aí era um lugar conservador, aqueles gaúchos de bombacha e passando chimarrão, uma tristeza. Tá? E aí eu não sabendo como comover aquele grupo, tudo que eu dizia para eles não fazia sentido, eu disse assim, olha, e amanhã vem um outro professor aqui, só que eu vejo aqui que é um pessoal meio conservador, eu tenho que alertar senhoras, moços e tal, esse professor aí, ó, esse professor, ele... Eu vou usar a palavra, ninguém se ofende, esse professor aí é viado, tá? Então assim, ele vem, uma roupa toda colorida e tal, tu não sabe se é costureiro, se é arquiteto, se é professor... E olha, quando ele começa a escolher as pessoas, ele vem e diz assim, eu trouxe uns bombons aqui, quando abri... Aí uma senhora lá, bem, daquelas bem... Não sei o que ela estava fazendo ali também, né? Aí ela assim, ai, que nojo e tal, aquela coisa, sabe? Aquela tristeza de... Tem gente que gosta de morar no interior, é estranho, tá? Sinceramente, é estranhíssimo. Aí eu sei que ele chegou para dar aula, assim, o pessoal todo sentado no fundo. Tá? Claro que antes dele entrar na sala, assim, deixei uma pegadinha aí pra ti, te vira. Ele entrou, aquele clima pesado, um monte de gente no fundo. Eu tinha dito até a história da tatuagem dele, que eu não sei se ele ainda fala, que ele tem, e isso ele tem, mas agora tá bem, não faria de novo. Ele tem tatuado nele uma uva, um cacho de uva. E o mamilo, é um negócio asqueroso. E o mamilo tá ali, ele tá incorporado, então... Tu não sabe o que é uva madura e o que é. Não, juro pra vocês. O cara é um parreiral. Tá? É uma coisa assim, nada a ver, né? Tava aqui hoje, né? Podem dizer que eu falei isso, é tudo verdade. Então tu imagina o Pietro, todo colorido, jogando chocolate nos alunos e com uma uva tapada aqui, né? Como é que tu dá essa aula agora? Não tem, já nasceu morta aquela aula. Bom... Mas ele agora melhorou, porque teve uma época que parecia o Bruce Willis com AIDS. Né? Agora ele já incorporou de novo, mas era terrível. Né? Podem dizer isso, eu não estou falando mal, é tudo verdade isso aí, é tudo verdade. Sabia que ele te ama, né, Luiz? Sabia que ele te ama? Não, eu sei que ele gosta de mim e isso que eu estou falando é carinho. Tá. Ele sempre fala, né, nas aulas. Olha, eu já fiz sucesso no público da terceira idade, sempre foi um público forte para mim. Esse recorte aí já é uma surpresa. Tá? Não, mas ele é um amor, com certeza. Bom, então o próximo princípio é o princípio da publicidade. Publicidade. Mais um pouquinho, já vou terminar. Publicidade. Esse começa com uma primeira frase. Podem anotar aí, porque essa frase até foi uma pergunta que eu fiz antes. Não, eu me lembro que um dia assim, eu estava louco, ele normalmente louco, eu especialmente louco naquele dia, mas foi assim, foi quando a nossa amizade grudou. Porque ele disse assim, ele me perguntou umas coisas sobre improbidade, sobre licitação, porque ele ia entrar numa aula e disse assim, tem um chato lá no fundo que já me perguntou 2 vezes isso, eu vou voltar, ele vai vir de novo. Aí eu expliquei 2 vezes para ele e tal, porque acontece, não pensa não, a gente fica nervoso lá, é um bunker, olha, nós vamos voltar lá, espera que eu te ajudo, às vezes é ele, às vezes sou eu. Aí eu disse, não, é isso, mas eu vou, onde é que eu anoto isso aqui? Não precisa anotar, eu estava com o meu livro, que já estava bem puído e tal, eu disse assim, não, fica tranquilo, toma aqui. Aí eu arranquei as páginas do livro e disse assim, pega, leva lá se tu precisar. Ele se comoveu de uma maneira com esse gesto. Ele chorou, não vou, chorou. Porque eu disse, não, toma aqui, rasguei e entreguei para ele, sabe? Foi uma... Aí que deu liga, sabe? Aí que... Tá? Mas a uva ele já tinha, tá? Não foi, né? Não é uma homenagem, nada. Tá? Bom, princípio da... Ela aparece quando ele fica suado. Tá? Desliguem o ar que vocês vão ver aqui o parreiral crescendo. Tá? Bom, então o princípio da publicidade. Anote aí. Tá? Publicidade. Está diretamente identificado, publicidade, está diretamente identificado com a eficácia dos atos administrativos, sublinhar isso aí, não é eficiência, está diretamente identificado com a eficácia dos atos administrativos, eficácia, e o dever da administração
E o dever da administração de dar aos seus atos transparência, ponto. E o dever da administração de dar aos seus atos transparência, ponto. Então, e dar aos seus atos transparência. Então, sublinhar aí a ideia da eficácia e também a ideia de transparência. Porque isso já ocorreu mesmo. Das alternativas abaixo relacionadas, revele o princípio administrativo vinculado diretamente à eficácia dos atos. Eficiência. Não. Eficácia, publicidade. Então, o dar publicidade é dar ao ato eficácia e dar ao ato transparência. Outra informação, podem anotar aí. Contudo, a legislação prevê hipóteses, de sigilo em relação aos atos da administração. Prevê hipóteses de sigilo em relação aos atos da administração. Como, por exemplo, dois pontos. Vamos trabalhar esse exemplo. Lei 8666 de 93. Lei 8666 de 93. Artigo 16 e 24, inciso 9. Artigo 16 e 24, inciso 9, ponto. Porque a lei, explicando, a lei de licitações diz o óbvio. Olha, em tese, os atos praticados pela administração devem ter publicidade. Aliás, está lá na Constituição Federal, não falei, 37, parágrafo 1º. É dever do Estado, 37, parágrafo 1º, dar publicidade a seus atos, obras, programas e campanhas de governo. Essa publicidade deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterize promoção pessoal. 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, é dever do Estado dar publicidade a seus atos. Constituição Federal, 37, parágrafo 1º. O processo licitatório é um conjunto de atos. Então, a própria 8666 larga dizendo, já no artigo 3º, 4º, diz assim, olha, o processo licitatório é público. É público. O processo licitatório é público, dele deve-se dar publicidade, salvo com relação ao conteúdo de algumas propostas. É o 3º ou 4º que diz isso. O processo licitatório é público, salvo com relação ao conteúdo de algumas propostas. Artigo 3º. Não, é artigo 3º, parágrafo 3º. Ah, tá. Então, isso, obrigado. 3º, parágrafo 3º diz isso. O processo licitatório é público, porque é um conjunto de atos, salvo com relação ao conteúdo de suas propostas. Então, afirmação da publicidade e indicação de um sigilo. Ah, mas eu não tinha falado desse, eu falei do 16. Sim, o 16 diz assim, as compras feitas pela administração, 16, exigem publicidade mensal. Só que aí o mesmo 16 diz assim, salvo quando envolverem questões, aí o 16 aponta lá para o 24, inciso 9, salvo quando envolverem questões de interesse nacional. Então, 3º, parágrafo 3º, o processo licitatório é público, salvo com relação ao conteúdo de algumas propostas. Artigo 16, as compras feitas pela administração exigem publicidade mensal. Aí o mesmo 16, salvo nas hipóteses do 24, inciso 9, que são casos de dispensa de licitação e compras envolvendo aquisições, contratações envolvendo questões de interesse nacional. Há um dever de publicidade, mas tem um espaço de sigilo. Esse dever do Estado de dar publicidade aos seus atos, até aqui uma reflexão, mais aí uns 5 minutos, uma reflexão prática aqui, da vida prática, quer dizer, num processo licitatório, a montagem do edital, perspectiva da administração, ou a leitura do edital, perspectiva do particular ou do advogado contratado pelo particular. A leitura do edital, ela deve estar atenta a essas questões.
às vezes no recorta e cola dos editais, não fazem uma separação adequada entre os requisitos para se habilitar, 27 da 8666, envelope 1, requisitos para se habilitar, e a efetiva proposta, envelope 2. Às vezes pedem como requisito para habilitação algo que revele o conteúdo da minha proposta. Então há um desarranjo, porque aí quando abre o envelope 1, já sabem o que vai estar lá no 2. E isso pode, inclusive, na base, ter má fé, porque aí se eu abro envelope 1, requisitos para se habilitar, e lá eu exigi um documento que sinalizava a proposta lá no 2, aí como eu estou interessado que fulano vença, já senti o tamanho da proposta do outro no envelope 1, e aí eu, administração, trabalho para inviabilizar a conclusão do processo licitatório. A quebra do sigilo das propostas, quando algo que só deveria estar lá no envelope 2 da proposta, aparece no envelope 1 da habilitação. Porque nem sempre há esse cuidado. Aqui na habilitação é só a empresa existe ou não existe. Tem seus papéis ou não tem seus papéis. Não, mas lá da proposta tem que ter tal e tal certidão. Tem que ter a matrícula. Tem que ter... Não, mas só um pouquinho. Se eu te mostro isso no 1, tu já vai saber quase tudo lá do 2. Separar o que vai no 1, a habilitação. 2, a efetiva proposta. Essa zona gris não é gris, não. Ela tem que estar bem delimitada. Bom, mas eu queria, na verdade, dizer outra coisa, desenvolver um raciocínio. Vejam, se existe o dever do Estado de dar publicidade aos seus atos, se existe esse dever, 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, 8666, e na Constituição Federal aparece ainda em outros lugares, se existe esse dever, o dever do Estado é o dever do servidor. O dever do Estado é o dever do servidor. E se eu pego os estatutos, está lá. 8.112 de 90. Artigo 116. É dever do servidor dar as informações, expedir as certidões, salvo em situações que estão protegidas pelo sigilo. O dever do Estado, Constituição Federal 37, parágrafo 1º, é o dever do servidor, Lei 8.112 de 90, artigo 116. Ora, se é dever do servidor, porque dever da administração é direito de todos nós, e daí eu pergunto, o nosso direito de ter acesso às informações e às certidões, salvo em questões protegidas por sigilo, em que lugar eu encontro lá na Constituição? Lá no artigo 5º. O artigo 5º, inciso 33, e o 5º, inciso 34, a linha B, completa esse triângulo. Há um dever do Estado, dar publicidade aos seus atos, 37, parágrafo 1º. O dever do Estado é o dever do servidor, Lei 8.112, artigo 116, dever do servidor, dar as informações, produzir as certidões, salvo nos casos protegidos por sigilo. E aí, por isso, a Constituição Federal, no 5º, inciso 33 e 34, a linha B, diz isso. É direito de todos nós ter acesso à informação, ter acesso à certidão. Se me negam a informação, o habeas data. Se me negam a certidão, o mandado de segurança. Então, no 5º tem o direito e tem o remédio para garantir o direito. Tem o direito à informação, 5º inciso 33, mas tem o habeas data. E tem o mandado de segurança. Tudo eu encontro lá no artigo 5º. E os próprios estatutos, vamos ver nas aulas seguintes, já vou terminar, os próprios estatutos vão dizer, o servidor poderá sofrer advertência se descumprir o dever de não dar informação. A punição prevista na lei federal para descumprimento de dever é a advertência. Agora, se ele revelar segredo do qual se apropriou em razão do cargo, 132 é PAD e demissão. Ele tem que dar as informações, mas algumas informações não podem ser confundidas com revelar segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Aí o 132 prevê o PAD e a demissão. Tá? Mas existe esse dever geral de dar publicidade, e isso, inclusive, é tão interessante que eu não vou concluir agora. Na próxima aula eu falo de publicidade, eficiência, e aí começa o ponto número 2, poderes administrativos. Depois o ponto número 3, atos administrativos. E o 4, administração pública. Tá?
Fim, até a próxima aula.